Olá a todos, o meu nome é Manuel, sou membro do Núcleo de Estudantes Sociais Democratas do Instituto Superior Técnico e hoje estamos aqui para entrevistar o Sr. Deputado Pedro Coelho, a quem, desde já, em nome da nossa organização, agradeço pela sua presença. Pedro Emanuel Abreu Coelho é natural de Câmara de Lobos, é licenciado em Economia pelo ISEG, trabalhou como técnico oficial de contas e foi consultor financeiro na região autónoma da Madeira, iniciou funções políticas em 2001 quando é eleito para a Assembleia Municipal de Câmara de Lobos. Em 2002 é também eleito deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, cargos que exerceu até 2013, quando foi eleito Presidente da Câmara de Lobos. Exerceu funções como Presidente da Câmara até este ano, quando foi eleito deputado à Assembleia da República como cabeça de lista pela coligação Madeira Primeiro. Atualmente é também Vice-Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Bem, antes de mais, gostaria de agradecer por nos ter convidado aqui para a Casa da Democracia, a Assembleia da República. E, como cá estamos, também queria aproveitar para perguntar então se tem sido fácil conviver num Parlamento dividido. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pelo Núcleo dos Estudantes Sociais Democratas do Técnico. É um prazer, é uma honra. Sim, tem sido um trabalho difícil, mas obviamente é a democracia a trabalhar, a funcionar. A AD não tem maioria no Parlamento. A Assembleia da República é um órgão de soberania, que faz leis, que fiscaliza também a atividade do Governo, mas com negociação temos conseguido muitas coisas. Nós estamos comprometidos com o povo português, sobretudo para melhorar a sua qualidade de vida, para apostar no crescimento económico. O que temos assistido é, efetivamente, uma coligação negativa entre o Chega e o PS, uma vez que muitas das iniciativas apresentadas pela AD não são aprovadas e muitas das iniciativas apresentadas pelo PS têm o voto favorável do Chega. Ou seja, temos um governo que quer fazer o melhor pelo país e temos uma oposição que tem sido uma força de bloqueio, uma vez que os compromissos que foram assumidos pela AD e que foram apresentados ao eleitorado, nós queremos que sejam cumpridos, o IRS jovem e outras medidas que nós temos no nosso programa de governo, mas efetivamente temos assistido a uma coligação negativa entre o Chega e o PS. Então, falando agora de algumas dessas medidas, logo no arranque da governação, o Governo efetivou uma das mais rápidas descidas de impostos. Contudo, gerou-se polémica. O que é que nos pode dizer acerca dessas medidas fiscais tomadas pelo Governo da AD a nível da redução do IRS e, como falou, do IRS jovem? Em primeiro lugar, todos nós sabemos que Portugal é dos países europeus que têm uma carga fiscal excessiva sobre o trabalho. E foi nosso compromisso, aliás, está no programa eleitoral da AD, baixar a carga fiscal sobre o fator trabalho. Estava prevista já uma redução no Orçamento do Estado para 2024, nós fomos além dessa redução, 1,5 mil milhões de euros, e a verdade é que, para além dessa medida, temos também a medida do IRS jovem e também devolver um pouco de rendimento, sobretudo da classe média. A verdade é que essa medida do IRS ainda não passou na Assembleia da República, o que, mais uma vez, ainda hoje, foi o Chega e o PS que adiaram mais uma vez uma proposta do Governo que estava para ser apreciada na Comissão de Orçamento e Finanças. Antes de ser deputado, o senhor foi autarca e, tendo um período complicado da pandemia, como é que foi lidar com a situação pandémica a nível local? Foi uma situação difícil. Aliás, nós tivemos uma cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, uma freguesia que tem cerca de 17 mil habitantes. Em termos de território, em termos de área, não chega a 8 km quadrados, mas foi um momento que nós soubemos superar, onde tudo era desconhecido. Tivemos um problema num bairro na baixa da cidade de Câmara de Lobos. As autoridades regionais entenderam que, perante aquele momento, era importante fazer alguma contenção. Eu, enquanto Presidente da Câmara, fui ouvido, aceitei efetivamente a solução que foi encontrada. Agora andamos sempre no terreno, o apoio às populações, aos nossos agricultores, aos nossos pescadores, também o apoio que demos às pessoas que não puderam ir trabalhar. Como sabemos, muitas que vivem em Câmara de Lobos trabalham no Funchal e nós conseguimos um complemento para esses 14 dias através da Segurança Social, para que as pessoas
não perdessem o seu rendimento. Foi um momento difícil, mas onde a união do povo de Camardubos fez sentir e ouvir. É um momento marcante que ao longo de 10 anos que fui autarca, é um dos momentos que levo comigo, sobretudo. Lembro-me, por exemplo, num dos dias em que várias pessoas do bairro saíram para serem tratadas e estarem confinadas num aldeamento turístico no Cabo Girão, das janelas os seus vizinhos batiam palmas, dando conforto. Portanto, foi um momento marcante de união do povo de Camardubos, que jamais esquecerei, bem como o apoio que nós demos aos agricultores, juntamente com a GESBA, onde criámos um centro de recolha e de distribuição para que esses produtos não se perdessem. Foram momentos importantes, difíceis, mas que todos nós soubemos superar. Continuando então agora na temática da região, no passado domingo, dia 26 de maio, tivemos as segundas eleições legislativas regionais da Madeira. E o PSD, agora sem estar em coligação, voltou a vencer. Antes de discutirmos os resultados, o que é que leva a que o PSD continue a vencer há quase 50 anos sem perder uma única vez na região autónoma? É uma escolha dos eleitores da Madeira. É verdade que há mais de 48 anos que o povo da Madeira e do Porto Santo votam no PSD, sobretudo porque reconhecem o trabalho dos seus responsáveis, o desenvolvimento que a Madeira tem assistido, o trabalho na área social, os indicadores que nós temos no turismo, na área económica, na melhoria da qualidade de vida das pessoas. As pessoas reconhecem esse trabalho e têm-nos dado sucessivamente em vários atos eleitorais a confiança. É verdade que desta vez temos um cenário novo, um momento muito diferente. Obviamente, neste momento nós não temos maioria, temos 19 deputados, o que obriga a que o PSD, juntamente com outras forças políticas, consigam conversar, estabelecer pontos de diálogo, de negociação, para que no Parlamento consigamos aprovar os orçamentos, as grandes opções do plano, para continuarmos a levar a Madeira em frente. Agora também, então, falando sobre os resultados próprios das eleições, nós vimos um grande crescimento do partido JBP, Juntos pelo Povo, e tanto o JBP como o Partido Socialista anunciaram no início um acordo de governo, que agora já sabemos que não vai ser bem assim, mas eles são longe de conseguir a maioria. Este acordo, em algum ponto, fez sentido? Não, isso foi um folclore político. Obviamente o partido mais votado teve 19 mandatos, que foi o PSD, cerca de 50 mil votos. O segundo partido mais votado teve 28 mil votos, 11 mandatos, e obviamente há uma grande diferença entre o número de mandatos do PSD e do PS. Sabemos que temos um sistema parlamentar, muitas vezes os governos têm a ver, sobretudo, com quantos partidos temos à direita e quantos partidos temos à esquerda. Já aconteceu isso nos Açores. O PSD não foi o partido mais votado, mas conseguiu formar governo nos Açores, também na República. Costa, na primeira vez, o PS não foi o partido mais votado, mas houve a chamada geringonça que desgovernou o país. A verdade é que na Madeira há uma maioria de direita, temos mais partidos à direita do que à esquerda em termos de mandatos. Foi um número político deprimente e, obviamente, o PSD vai governar de uma forma diferente, é certo, negociando, porventura também incluindo no seu programa e nos orçamentos algumas medidas de outros partidos. Faz parte da política quando não temos a maioria, mas acredito que teremos um governo estável para os próximos 4 anos. Falando então sobre uma das grandes forças políticas da direita, também houve crescimento, temos, como é óbvio, o Chega. E, na verdade, o Chega, apesar de ter um crescimento grande, principalmente a nível nacional, como nós vimos nas legislativas, na Madeira não se realizou assim um crescimento tão exponencial. Porquê que acha que isso aconteceu? Eu penso que podemos estar a assistir a uma quebra do Chega, também na Madeira. Obviamente manteve o mesmo número de mandatos e teve cerca de mais de 500 votos, mas a verdade é que havia uma expectativa dos seus responsáveis de terem mais mandatos na Madeira. Isso não se verificou, as pessoas já perceberam que é um partido populista, que não traz nada de novo à política.
e nessa linha tivemos um crescimento à esquerda, o JPP quase que duplica o número de mandatos, e temos um partido que é o Partido Socialista, que não consegue crescer, portanto, mantém os mesmos mandatos que teve há 8 meses atrás, nas eleições de setembro de 2023. Ou seja, as pessoas, nós, PSD, perdemos o mandato, mas, sobretudo, as pessoas votaram, alguns descontentes, obviamente porque o poder também desgasta, alguns descontentes votaram no JPP, não votaram no PS e também não deram mais força, foi positivo, não deram mais força ao Chega. Uma das grandes bandeiras do PSD e o que distingue do resto dos partidos na Madeira é a questão da autonomia. E dar mais autonomia às ilhas permitiria então proporcionar um maior desenvolvimento? E se sim, em que pontos é que é necessário avançar na autonomia regional? Sim, vocês jovens não conheceram a Madeira antes do 25 de Abril, e também já sou um produto pós 25 de Abril, mas ainda assisti à construção de várias escolas, à requalificação de vários centros de saúde, à construção de estradas, de melhores acessos. Obviamente isso só foi possível com a autonomia consagrada na Constituição de 76. É verdade que o PSD é o partido da autonomia, é o partido que quer aprofundar a autonomia. A autonomia não é um processo acabado, tem que ser aprofundado, e é esse o nosso propósito, sobretudo em matérias como, por exemplo, querer e ter a possibilidade de ter um sistema fiscal próprio. Se as receitas são nossas, porque é que não somos nós, madeirenses e portantenses, a gerirmos as nossas receitas e despesas? A questão de termos um representante da República na Madeira, uma figura um pouco colonial, no fundo, na minha ótica. Portanto, há um conjunto de situações que têm que ser revistas, e a autonomia é um processo que tem mais de 200 anos, querer fazer diferente, melhor, ter a possibilidade de ter um autogoverno, e é isso que nós queremos, obviamente, dentro da República Portuguesa, mas viver numa ilha não é a mesma coisa que viver num continente. Há especificidades próprias, há características próprias, e, obviamente, nós queremos aprofundar essa autonomia para que todos nós tenhamos mais qualidade de vida. E sobre a autonomia é muito interessante, porque há partidos que nem falam dela, e há partidos que fazem com que ela não exista. Portanto, nos últimos resultados eleitorais, se repararem, quando vários partidos prestaram declarações, quando foram recebendo os resultados, o partido Chega primeiro falou o líder nacional e depois é que falou o líder regional. Isto revela muito o respeito pelo ser madeirense, pela autonomia, e, portanto, a nossa diferença é essa. Primeiro a Madeira e depois o partido, obviamente, dentro do quadro da República Portuguesa. Como mencionou, a Madeira tem certas características especiais devido à nossa insularidade, e um dos temas que nós falamos muito é o Armas, ou seja, a ligação marítima entre a Madeira e o continente. Porquê que não aconteceu até agora e no futuro acha que há a possibilidade de acontecer? Já aconteceu, durante muito tempo foram os madeirenses que pagaram esse transporte marítimo de passageiros, que funcionou há uns anos atrás, no verão, se bem me recordo, mas o princípio da continuidade territorial tem que ser assegurado pelo Estado. Ou seja, é o Estado quem compete assegurar, no fundo, custear essa ligação marítima de passageiros. Essa matéria está no programa da ADES, esperemos que seja uma realidade nestes quatro anos. Agora temos de ter a consciência que os aspectos todos têm que ser avaliados, tem que haver uma negociação entre o Governo da República e os governos regionais da Madeira e dos Açores, mas esse é o princípio que nós não abdicamos e que muitas vezes não é respeitado, que é o princípio da continuidade territorial, e essa é uma obrigação do Estado. Agora, passando a um tópico que é muito perto do meu coração como estando deslocado, queria então falar sobre o alojamento estudantil. Claro que existe uma crise de habitação em toda a Europa, não é só Portugal, mas em Lisboa especialmente, e então o que eu pergunto é o que é que o Governo pode fazer por estes estudantes que se deslocam. Muito bem, este Governo está há pouco tempo, como sabemos,
e na área da juventude, dos jovens, tem feito mais, mesmo no curto período de tempo que está em funções, do que o Governo Socialista fez nos últimos 8 anos. Já apresentou um programa para a juventude, não só em matéria fiscal, como foi a questão do IRS jovem, mas também foram recentemente anunciadas medidas no que concerne ao alojamento, sobretudo ao alojamento estudantil, mais de 800 camas, também uma majoração no complemento para alojamento para estudantes deslocados, que aumenta, passará a ser de 50% do IAS, entre os 23 IAS e os 28 IAS, também a possibilidade de algumas instituições do ensino superior fazerem protocolos com o Governo para que se possam construir mais residências universitárias. O plano está definido e é isso que nós acreditamos: viver em Lisboa, viver no Porto, para um estudante que é deslocado da Madeira, dos Açores, hoje é oneroso e tem que haver esse esforço do Governo. O Governo já apresentou um programa com medidas concretas para a juventude, não só na área da habitação, mas também na área do alojamento estudantil, que certamente serão concretizados nos próximos tempos. Dia 9 de junho vão-se realizar as eleições europeias. A Aliança Democrática apostou num candidato jovem independente e uma personagem muito mediática, o Sebastião Bugalho. O que é que você acha pessoalmente do candidato? Eu acho que é um candidato jovem, temos de trazer os jovens para a política, é inteligente, é conhecedor, estuda os dossiês e é super interessante pelo seguinte: é um comunicador nato, é jornalista e muitas vezes nós dizemos que os jornalistas dizem o que querem e nunca são escrutinados, nunca vão ao sufrágio. Portanto, e Bugalho é jornalista e agora irá submeter a eleições, ou seja, a opinião que várias vezes ele deu em vários órgãos de comunicação social, agora o seu pensamento político agora será validada pelo povo português nas eleições europeias, umas eleições muito importantes, o ser europeísta, o perceber que a coesão europeia pode estar em causa hoje, que Portugal pode também contribuir cada vez mais para essa coesão, ter uma cara nova, ter um jovem. Foi um bom nome, foi uma boa escolha, na minha opinião, e eu acho que vamos ter no próximo dia 9 de junho um bom resultado. Um dos temas centrais na campanha europeia é a segurança da União Europeia e o investimento em defesa. E tem-se falado na emissão de dívida conjunta para financiar a defesa. Como é que isso funcionaria? Isso funcionou um pouco quando nós tivemos a Covid-19. Portanto, no fundo, a emissão de dívida conjunta é emitir títulos de dívida pública, onde os Estados, em conjunto, os Estados-membros, lançam títulos da dívida pública para financiar, no fundo, esse investimento. Estima-se que na área da defesa o investimento tem sido reduzido e nessa linha esta emissão da dívida pública conjunta é importante, sobretudo para financiar este investimento que é importante na área da defesa. Os fundos europeus são outro tema que se tem destacado. Embora não seja da responsabilidade dos eurodeputados, Portugal tem conseguido aproveitar os seus fundos, na sua opinião? Tem. Portugal tem conseguido aproveitar os seus fundos. Temos o PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, que neste momento está em execução. Tivemos o PT 2030, mas temos que ver, sobretudo a Europa, não como um milheiro, não é? Vamos lá buscar o dinheiro. A Europa é mais do que isso, é coesão, é união, é toda a sua história. Obviamente os fundos são importantes para diminuir as disparidades entre vários territórios. Temos que apostar numa Europa com mais inovação, com mais tecnologia, com mais juventude, isso também é importante. Uma política integrada de desenvolvimento. Agora, os fundos é uma parte importante e acho que Portugal tem sabido aproveitar com maior sucesso e menos sucesso noutras áreas, mas sobretudo na área da investigação, na tecnologia, da inovação, são áreas que Portugal tem que apostar nos próximos anos.
Diz-se que a União Europeia vai no futuro próximo sofrer alargamentos, seja nos Balcãs, seja a leste, na Ucrânia ou na Moldávia. Caso isso verificasse, quais seriam os benefícios e as consequências desse alargamento da União Europeia? Como sabe, a Ucrânia tem um desejo antigo de aderir à NATO, não só a Ucrânia, mas também a Moldávia. E a intenção da Ucrânia aderir à NATO, já todos nós sabemos quais foram as consequências, sobretudo por parte da Rússia. Acho que esse alargamento era importante, até para consolidar o espaço europeu também em termos de segurança, dando mais estabilidade política e económica à Europa. Vamos ver que alargamento teremos, sendo que não será uma situação fácil, será certamente uma situação que terá que ser negociada, e sabemos que antes tínhamos o Pacto de Varsóvia, que entretanto já não existe hoje, não é? Muitos desses países que faziam parte do Pacto, alguns deles hoje fazem parte da NATO, muitos desse tal chamado antigo Bloco de Leste querem fazer parte da NATO, e alguns aderir à União Europeia, como é o caso da Ucrânia, mas são situações que têm muito a ver com geopolítica, com força de blocos que muitas vezes têm que ser negociados, e só o tempo é que dirá quando e como é que esse alargamento irá ser realizado. Agora, uma das grandes vantagens para aderir à União Europeia, como óbvio, são as vantagens económicas. No entanto, o que temos verificado é que os países da zona euro têm tido dificuldades no que toca ao crescimento económico, comparado com outras potências económicas mundiais. Quais são os passos que temos que dar para fomentar o crescimento económico, o maior crescimento económico na União Europeia? Sim, nós reparamos, pelas estatísticas que saem, que vários países têm diferentes crescimentos anuais. Eu penso que o passo será, sobretudo, como disse ainda há pouco, ligado à inovação, às tecnologias, sobretudo ligado às universidades. Essa é a meta que nós temos que temos que atingir nos próximos tempos, ou seja, tecnologia, inovação, emprego qualificado, crescimento económico, apostar noutras áreas, na área sobretudo tecnológica, na minha ótica, o futuro, e é isso também que os fundos europeus têm que ser canalizados, não serem mais do mesmo, sobretudo serem para áreas importantes, como é a área da tecnologia e a área da inovação. Bem, muito obrigado, Sr. Deputado, por responder a todas as nossas questões. Também queria relembrar os que estão lá em casa que é para votarem dia 9 de junho nas europeias. É isso, obrigado, e mais uma vez desejo a todos, estudantes sociais-democratas, amantes da liberdade e da democracia, que não vão em populismos e que acreditem que a política também é uma atividade nobre e é, sobretudo, aquela missão que é contribuir de uma ou de outra forma para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e quero que saibam que o futuro é vosso. A nova geração de políticos está certamente aqui à minha frente, e estou certo que o futuro de Portugal é cada vez melhor quando temos jovens com a vossa sabedoria à nossa frente.